Eu sou a Bruna, empresária, mãe do Augusto e bacharel em Direito. Eu sou a Priscila, doutora em Tecnologia, analista em Educação e Negócios. Falar de mulheres é falar sobre nossos ciclos. E Mulheres Semente querem acolher os seus. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Dr. Guilherme Krieger, que é dermatologista aqui na nossa cidade de Guarapuava. A gente abriu uma caixinha de perguntas durante essa semana para saber o que afligia vocês aí em questões de pele e focar na parte facial. Então hoje a gente vai entrevistar o doutor e perguntar algumas das dúvidas de vocês, nossas, e saber um pouco mais dos cuidados, o que pode ser feito. Doutor, muito obrigada por aceitar nosso convite mais uma vez. Privilégio estar conversando com você. Além de tudo, sou sua paciente também. Sim, mas é por isso que eu estou fazendo, pela nossa proximidade, há um bom tempo. Há um tempo já que você vem tratando minha pele e assim, tivemos inúmeras perguntas, mas Legal. Assim, para começar eu gostaria de saber assim, o que é mais procurado aqui no teu consultório? Beleza. Antes de mais nada, também obrigado pelo convite, obrigado a vocês por estarem nos assistindo. Então assim, o consultório aqui a gente foca muito na estética, né? O meu foco grande aqui é nos procedimentos. Então eu costumo dizer que o consultório, a GK Dermatologia, a gente tem 3 pilares basicamente aqui. Eu gosto muito, eu trabalho muito com os procedimentos injetáveis. Então são basicamente os 3 pilares: toxina, preenchimento e estímulo de colágeno. Além disso, a gente tem também uma gama de procedimentos, como fio, como esvaziadores, os emptiers e outras coisas que a gente pode fazer associado. Mas eu sempre trabalho em cima desses 3 pilares porque são coisas que eu acredito que entrega muito resultado. Volto a lhe dizer, outras coisas, tratamento de mancha, de melasma, tratamento de espinhas, que é o que a gente faz. Então assim, tem outras coisas, mas quando a gente fala de procedimento, o meu foco basicamente é isso: preenchimento, toxina e o estímulo de colágeno com procedimentos injetáveis. Tá, então vamos dizer assim que o que mais procuram é as ruguinhas. Exatamente, é o envelhecimento, são as rugas, é a perda de volume, é a flacidez. Então essas alterações que vão acontecendo com a idade é o mais comum que eu trabalho. E você acredita que ainda a busca ela é mais feminina ainda do que masculina? Com certeza, assim, eu costumo dizer que hoje o meu público já esteve quase todo só mulher. Hoje em dia a gente vê uma procura muito grande dos homens. Eu até estava conversando com a minha secretária essa semana, como que algumas postagens para homens teve uma repercussão muito grande, ou seja, eles têm um certo interesse, ainda tem muito a questão do preconceito, mas com certeza o universo da estética, o universo da beleza, ele é muito enraizado nas mulheres. Então a gente tem uma procura da parte masculina, mas ainda com certeza faz muito mais parte do universo feminino. Das mulheres, a gente busca ainda mais, então. Com certeza, com certeza. Eu acho que a questão estética mesmo é cobrada um pouco mais das mulheres mesmo, e os homens estão entrando nesse mundo há pouco tempo, Exatamente. Né? Antigamente não tinha muito essa cobrança, né? Hoje que nós temos um padrão diferenciado, sim, onde também eles têm a oportunidade de buscar, né? De ter esses procedimentos para eles também. E achar que não é uma coisa só de mulher. Exatamente. Então assim, essa mudança da ideia de que estética é frescura ou é coisa só de mulher, isso é uma coisa que a gente vem mudando. E é uma coisa que eu, digamos, uso na hora de conversar com os homens, que assim, olha, não é só para as mulheres. Esse procedimento você pode fazer, nós vamos fazer de um jeito que fica bom para o homem, mas, como eu digo, não é uma coisa só do universo feminino. Como as mulheres, desde novas, elas têm isso, digamos, de criança, assim, eu tenho 2 filhas, que as minhas filhas pequenas, elas se incomodam com isso. Eu tô bonita para ir para aula, o meu cabelo tá bom. Isso não faz tão parte, assim, do universo masculino, sabe? Costumo brincar com outros pais que têm só meninos. Não, é só pôr uma bermuda, uma camiseta e um tênis e tá bom. A menina tem aquela coisa do gostar do belo, de apreciar o belo. Mas com o tempo que a gente tem visto, é isso, uma preocupação também dos homens com isso. E eu acho super natural, faz parte mesmo. Legal. Doutor, mudando um pouco ali do nosso foco em rugas, vamos dizer assim, nas linhas de expressão, que é o que a gente tem mais acesso aí, o que está sendo mais procurado,
Eu faço um tratamento há anos aí sobre acne e foi uma das perguntas mais batidas na nossa página ali. É muito comum. É muito comum. E anteriormente não existia muito tratamento, né, para isso. Eu lembro assim que na minha época até os protetores solares eram muito limitados, né? Não ficava bom. Não ficava bom. E a acne é uma condição que afeta mais as mulheres do que os homens? Ou no geral, assim, o que a gente vê, assim, ela não tem uma preferência maior entre mulheres e homens, mas o que a gente vê é que para as mulheres é uma coisa que incomoda mais. Então eu tenho pacientes com uma acne leve e, digamos assim, beirando o moderado, que elas já se incomodam com isso. E eu acho isso super importante. Às vezes pode vir um menino que a gente está conversando e ele fala assim, mas não me incomoda muito. Beleza, eu vou trabalhar em cima disso, olha, com alguma coisa que não incomoda muito ele. Para as mulheres é uma coisa que às vezes só um pouquinho de lesão já incomoda bastante. Então eu não vejo, digamos assim, os dados mostram que não é que seja mais comum num ou no outro, tem. Outra coisa que é importante nas mulheres, e aí é uma coisa que eu digo, é que nas mulheres a gente vê uma certa resistência quando a gente trata a doença, ou seja, a gente trata e às vezes tem que tratar durante um tempo maior, porque é um tipo de acne resistente, que é o teu caso, que a gente é quase que um casamento, a gente não se larga. Trato você vai lá, tem neném, volta e a gente tem que continuar tratando. Para os homens, o que a gente vê, digamos, lesões mais graves, aquelas bolas vermelhas, aquelas bolas de pus. Mas quando a gente faz um tratamento, o que se observa é que ele tem, digamos, uma resolução melhor. Ou seja, trata e aí é mais difícil de voltar. Então sim, a gente trata os dois, mas o que parece acontecer é que nas mulheres elas são mais resistentes. A gente tinha dados antigos de que a acne na mulher era, digamos assim, 5% das mulheres tinham essa resistência. Hoje a gente já fala que 30% das mulheres têm uma acne resistente. Então assim, do meu tanto de pacientes que eu trato, eu vejo também mais isso. Mulheres com um quadro de espinha mais resistente. E aí é tempos, anos a gente tratando, porque eu tenho que continuar cuidando dessa pele. E eu já conversei com você informalmente sobre a questão de ser hormonal, de ser hereditário. Hoje em dia, assim, que você tem base nesses estudos, assim, o que diz, vem da onde essa propensão nossa? Beleza, então assim, a acne a gente tem fatores que a gente conhece. Então a gente está falando do quadro mais comum. É claro que existe um tipo de acne que vai ser hormonal, é claro que existe um tipo de acne que vai ser por causa de medicamentos, mas o que é o comum de acontecer? Principalmente o fator genético, né? Geneticamente, as pessoas que têm essa espinha como uma doença vão ter uma glândula sebácea que é mais ativa, independente dessa quantidade de hormônio, mas ele se liga numa glândula sebácea e faz ela produzir muito sebo. São pessoas que têm um tipo de pele mais complicada, que faz uma obstrução, digamos assim, dessa glândula sebácea e inflama. Então, esses fatores, uma glândula sebácea que produz muito, uma pele que é um pouquinho mais, que provoca uma obstrução mais do sebo. Então, essa atividade é o mais comum de acontecer. Então, se a gente for analisar, realmente, são fatores mais genéticos. Aí você me pergunta, tá, Guilherme, mas tem a parte hormonal? Tem a parte hormonal, mas é que às vezes eu me preocupo que as pessoas... eu acho engraçado, as pessoas às vezes falam, antes de chegar no meu consultório, não, eu já passei no clínico, eu já passei no endócrino, mas por quê? Por causa das espinhas. Eu falo, mas as espinhas na pele, mas é que ainda tem essa noção de que seja hormonal. Então eu digo que às vezes vai ser independente da parte hormonal, eu vou tratar a pele, a glândula sebácea. Mas hoje em dia eu acho que é muito importante a gente ter isso. Olha, tá meio que escrito para você ter isso daí. Pode ser que você faça alguma outra alteraçãozinha e apareça mais, mas é mais geneticamente predisposto. Então, vamos dizer assim, quem tem. Quem tem, claro. Você teve alguma doença que você teve que se encher de corticoide. O corticoide é um hormônio que vai fazer, digamos assim, produzir mais isso. Ou às vezes algum medicamento que tem isso. Mas esse é um ou outro. O mais comum são pessoas
predispostas a ter isso daí. Digamos assim, já está escrito, olha, é bem provável que você vai ter. E na mulher a gente tem uma coisa mais ainda, que não é só a acne que aparece na adolescência, a gente tem um quadro que a gente chama de acne da mulher adulta. Ou seja, as mulheres podem nunca ter tido espinha na adolescência, mas chega lá nos seus 45 anos e começa a ter espinha. Acne da mulher adulta. Ah, ela teve um distúrbio hormonal? Não, é porque predisposição ela tem de fazer isso daí. É difícil, né? Mas tem tratamento. Mas tem tratamento. O que eu ia te perguntar também, doutor? A gente tem bastante mamães que seguem a gente, maternidade é um dos nossos temas. Você vê assim bastante mudança após a gestação, que depois as mulheres, depois da gestação, elas vêm buscar mais essa questão, assim, eu, por exemplo, tenho a questão da acne, tenho a questão das manchinhas também, que é uma coisa que volta e meia me incomoda. Então, a gravidez, a gestação, ela piora esse quadro? Tem, assim, a acne ela é muito complicada, né? As espinhas são muito complicadas. Então, assim, você tem mulheres, e aí como eu falei, eu vou falar assim, tem um monte de possibilidades. Você tem mulheres que estavam com anticoncepcional, que ajudava, fazia um bloqueio dessas espinhas e elas ficaram bem. Pararam com o anticoncepcional, a pele virou manhaca. Então, isso é um exemplo. Mulheres que não tinham problema com acne, mas chegaram na gravidez e tiveram uma piora disso. Claro, a gravidez é uma bagunça, é um monte de hormônio que acontece. Então, mulheres que não tinham esse problema, chegaram na gravidez e começaram a ter acne. E também, assim, algumas mulheres, quando chegam na gravidez, acabam tendo que usar algum remédio, algum hormônio que pode fazer piorar. Então, nas mulheres tem vários fatores quando a gente fala de gravidez. A alteração hormonal, parar com o anticoncepcional, que já era uma substância que ajudava muito ela a controlar. E é incrível, tem pacientes que tinham espinha e engravidaram e melhoraram. Mas por que aconteceu isso? Não sei o que acontece. Exato. Ela teve durante a gravidez essa alteração hormonal, ajudou a bloquear. Pode acontecer? Pode acontecer. Por isso que várias vezes, assim, e até contigo, quando a gente conversava, e você me perguntava, tá, mas o que vai acontecer se eu parar com o anticoncepcional e depois se eu engravidar? Não sei. Pode ser pelo teu quadro de espinhas que você até piore. Mas pode ser que melhore. Tem pacientes que falam assim, nossa, minha pele ficou boa depois que eu engravidei. E tem pacientes que mudam, digamos assim, o organismo depois de uma gravidez. Nossa, depois da gravidez eu era uma pele seca, eu engravidei, tive todas as alterações, hoje em dia eu tenho uma pele mais oleosa. Também é possível de acontecer, porque a gravidez mexe muito com a estrutura das mulheres. Eu brinco muito com a minha mulher que usava perfume, usava outras coisas, depois das 2 gravidez, lá em casa não tem mais perfume, eu não posso usar e ela não aguenta mais. Então foi uma mudança, digamos assim, para sempre. Ela não consegue, digamos, o cheiro de um perfume colocar, porque imagine, mudou até o olfato dela por causa da gravidez. E a gravidez vai trazendo aí várias novidades pra gente também. E a gente sempre conversava, inclusive quando eu estava grávida, eu cheguei a consultar para ver se tinha algo para ser feito, porque me incomodava muito e você me passou, né? Na gravidez é uma situação bem delicada, né? É muito difícil. Onde a gente não pode usar muita coisa, igual você falou pra mim, tem que tentar ali meio que... O que dá pra fazer. O que dá pra fazer, mas tratamento mesmo é só após a amamentação. Exatamente, porque assim... A gravidez é um momento em que eu tenho que pensar que se eu colocar para você, o neném vai ter, digamos assim, contato com essas substâncias. E é pouca coisa, as pessoas têm que entender que não é assim que, não pode nada, mas é que tem muitas substâncias que a gente não tem nem coragem de testar. Então quem é que vai ter coragem de fazer um teste com um medicamento numa pessoa grávida para ver se acontece? Não, beleza, mas faz pesquisa em animais de laboratório. Pois é, mas para você extrapolar para o ser humano, você tem um momento que você pode fazer isso no laboratório, mas em outro momento você vai ter que testar no ser humano. E aí a gente peca por não conseguir fazer na gravidez. Então eu parto do princípio que não pode fazer nada. Então as mulheres vêm, mas tá horrível, mas tá assim, olha, isso aqui até a gente consegue, mas é só isso, relaxe. Como eu brincava com você, vai virar manhaca, depois a gente trata. E é uma fase, né? Passa, né? Passa tão rápido também. Exato. Eu sempre tento confortar hoje em dia
as mulheres, as gravidinhas Então, que seguem, né? Eu falo, gente, calma, porque tudo é uma fase, vai passar e depois você pode voltar a tratar. A gente consegue melhorar depois. Eu brinco, olha, relaxe, tem a gravidez, depois tem a amamentação, que é um outro momento. Imagina eu dar um remédio que vai sair no leite. Então a gente tem essa preocupação também. Então não dá para liberar muita coisa. No final é isso aí, olha, não dá para liberar muita coisa. E hoje, doutor, o tratamento melhor que nós temos é a indicação do medicamento mesmo para acne. Exatamente, assim, as pessoas me conhecem porque sabem que eu sou bem agressivo na hora de tratar acne. Por que eu sou agressivo na hora de tratar espinha? Porque depois eu me complico também. Então quando a pessoa, hoje mesmo eu estava conversando com uma acadêmica de medicina e ela falando que tinha pouca coisa, ela achava que o quadro dela não precisava fazer muita coisa. E eu falei para ela que a gente sabe que mesmo o cravo, ele tem a capacidade de fazer uma inflamação e no futuro você tem risco de fazer cicatriz. Então a minha preocupação é lá no futuro com a cicatriz, porque eu vou ter trabalho também para melhorar isso. Então por que eu não previno para ter menos trabalho depois? Então por isso que eu falo, eu sou extremamente agressivo para tratar e resolver. Alguns familiares de pacientes mais novos até falam, mas a espinha é normal da adolescência, a espinha é normal nessa idade. Não pode ser pensado desse jeito. A gente tem que pensar a espinha como uma doença. E eu trato desse jeito, não como uma coisa de estética, como uma doença que eu sei que prejudica. Tenho vários pacientes com quadro de depressão, baixa autoestima, por causa das lesões. Então, independente, pode ser um pouquinho mais leve, alguma coisa pode ser que eu comece com alguma coisa mais leve, mas a gente tem que entender como uma doença. E esse incômodo que a acne traz, eu nunca cheguei, eu acredito, a ter uma acne tão severa, mas sempre foi uma coisa que me incomodou muito. Porque era persistente. Persistente, exatamente. E eu lá em casa, assim, a minha mãe teve, o meu pai teve, e a minha mãe foi uma pessoa que ela não teve tratamento na época, então essa questão da cicatriz, sequelas, que também é sua paciente, né, doutor? Então ficou as sequelas muito grandes, assim, e hoje se a gente tem acesso a isso, se a gente pode tratar, existe essa possibilidade, por que não, né? Por que deixar a pele ficar, por que a gente se sente mal? Isso que eu vejo também, voltando lá para o nosso início, a questão das ruguinhas, de uma harmonização facial, que a gente pode... Então por que não fazer já para prevenir, sabe? Não existe uma idade certa, existem pacientes que têm uma indicação numa certa idade. Então assim, hoje eu tenho uma paciente de 17 anos que fez o preenchimento do nariz. Ela conversou com os pais são meus pacientes, e ela falou assim, Guilherme, você acha que é cirúrgico o nariz? Eu falei, olha, às vezes a gente preencher, fazer uma remodelação, ela já vai ficar muito satisfeita. E ela fez e ficou muito satisfeita. Nossa, mas 17 anos, sim, ela está mais feliz. Foi alguma coisa exagerada? Eu fiz grande transformação? Não, foi um detalhe, foi uma coisa assim. Pacientes às vezes com isso, 17 anos, ela tem uma pele branquinha, já começa a fazer algumas rugas aqui. Dá para melhorar isso? Dá. Então por que não melhorar? Sendo que eu trabalho com resultados naturais, eu trabalho com coisas delicadas, então quando as pessoas começam a ver que, digamos assim, os resultados fazem sentido, eles vão me procurando antes, e eu recomendo. Aquilo que você disse, pessoas que deixam para um certo momento para fazer as coisas. Guilherme, eu acho que eu não vou fazer ainda porque eu acho que não está na hora. O que eu posso fazer? Eu tenho que dizer assim, olha, tudo bem, mas quanto mais tempo você deixar, mais trabalho eu vou ter depois, mais produto eu vou ter que usar, talvez fique mais caro ainda. Então, se uma das preocupações às vezes é o quanto gastar com isso, por que já não começar com pequenas intervenções para lá na frente você não precisar gastar muita coisa? Então é isso que eu acho entender. Varia de pessoa para pessoa, mas não tenha preconceito de que, mas eu acho que não está na hora. É uma conversa que você vai ter com o teu médico, que a pessoa vem aqui e eu digo, mas aqui já dá para a gente começar a fazer. Então, prevenir, às vezes, é melhor do que ter que remediar, tratar depois. Muitas pessoas eu já ouvi falar assim que a toxina vicia, né? As pessoas leigas, né? Isso também é uma dúvida que perguntaram na nossa caixinha de perguntas. Eu aplicar a toxina, por exemplo, num ponto
que me incomode, uma linha de expressão perto dos olhos. Isso viciaria, né? Daqui a um tempo não faria mais efeito. Essa é muito preocupação das pessoas. Então a toxina, quando aplicada, ela gera uma certa, digamos assim, a gente gera um certo anticorpo que vai degradar ela, isso. Existem indicações, existem orientações com relação a essa aplicação. A partir do momento que você respeita isso, é muito raro, muito raro, de que em algum momento ela não tem efeito. Existem algumas pessoas que têm uma degradação maior e existem, mais raro ainda, pessoas que não têm efeito da toxina, mas é o raro do raro. A questão do vício, eu costumo dizer mais, é o vício pela melhora que dá. A partir do momento que você faz a toxina e você vê o resultado que ela entrega, eu brinco que a toxina é a porta de entrada do consultório. Por quê? Porque ela entrega muito resultado. Então, assim, eu digo que o vício é mais assim, meu Deus, ela é muito boa, eu melhoro muito. Isso dá uma sensação muito boa. É um vício? Não. É uma sensação de que você faz uma coisa e dá muito resultado. Nisso sim, nisso eu vejo muito. Agora, que você vá perder o efeito porque você fez muito dela, só se foi feito, digamos assim, fora de protocolo, de uma maneira errada. Aí você teria esse risco. Mas mesmo assim, não é uma coisa comum de acontecer. Legal. Essa aí tirou bastante dúvidas aí do pessoal. Doutor, para a gente finalizar, a nossa ideia é sempre fazer podcasts, entrevistas curtas com perguntas dinâmicas, para que não fique aquela coisa muito extensa e o pessoal não acompanhe totalmente. Então você acredita assim que, eu tenho certeza disso, mas que o teu trabalho assim muda realmente a autoestima das pessoas. Eu acredito que faço o tratamento há anos já, faz muita diferença, principalmente a parte facial, é o nosso cartão de visita, a nossa entrega, né? Como você fala, e se a gente está bem, a gente consegue entregar outra pessoa também para o público, né? Então você acredita que você vendo aqui no teu consultório as melhoras, cada dia uma pessoa vindo talvez mais feliz, mais alegre, você já viu bastante essa transformação aqui. Você acredita que isso faz diferença realmente? Uma das coisas que me encantou na hora de estudar e, digamos assim, de gostar de beleza, de trabalhar com a beleza, era assim, eu sempre fui muito técnico, eu sempre fui muito assim, você sabe, nas consultas eu costumo usar muito, olha, isso não tem muita comprovação científica, não tem como eu dizer pra você. Então eu sempre gostei da coisa ter um porquê, porque foi estudado, porque eu he visto isso. Quando eu, digamos, me apaixonei pela parte de estética, pela parte da beleza, um dos momentos que foi muito marcante para mim foi quando eu li um artigo que falava assim, 2 jovens com currículos iguais, totalmente iguais, foram para uma entrevista de emprego. Isso foi uma pesquisa. Na entrevista de emprego, um deles era todo cuidado, não vou dizer um feio e um bonito, eu estou dizendo um bem cuidado, cabelo aparado, todo direitinho, procedimentos em dia, e o outro um pouquinho menos cuidado, com currículos iguais. O jovem que estava mais bonito nesse momento, ele ganhou nota maior. Então é uma avaliação às vezes subconsciente. A gente gosta do que é mais bonito, o que é mais definido, o que é mais desenhado. Então assim, isso prova que não é só beleza por beleza. Você vai ter uma vantagem. Então eu falo, se cuide, se arrume, você vai se sentir melhor. Quando você se olha no espelho, você tem uma coisa melhor. Existem pesquisas que mostram que o Botox melhoraria a depressão. Mas ele melhora por alguma função no cérebro. Não é isso. É que quando a pessoa se olha no espelho e ele gosta do que vê, ele se sente melhor. Pego muitos pacientes aqui de consultório de tratamento de espinha. Às vezes são pacientes que chegam aqui com muitas lesões, o cabelo cai no rosto, todos eles olham para baixo, uma tristeza. Quando a gente está da metade para o final e eles viram a transformação que tiveram, eles se sentem mais bonitos, é incrível. Você pega uma foto de antes, onde eles estão tristes, cabisbaixo, olhando para o chão, nas últimas fotos eles estão olhando para a câmera e estão sorrindo. Então assim, é comprovado isso, que a pessoa se sente melhor. Por que não ter isso? Por que não oferecer isso? Então a beleza não é uma coisa supérflua, a beleza não é uma coisa, digamos assim, que não importa. Ela importa. Dentro de, como eu falo, sem exageros, com naturalidade.
É importante, se cuidem, se gostem, façam os procedimentos, porque vocês vão se sentir melhor. Eu tenho certeza que melhora a vida de vocês. Eu sou prova viva. Isso que eu só tô começando ainda, não fiz tudo que eu quero. Eu estive gravidinha, né, ano passado, então não pude fazer tudo que eu queria, mas a partir de agora eu tô com um passo à frente. Doutor, novamente muito obrigada. Como eu já falei, o nosso objetivo é fazer coisas rápidas, dinâmicas, legal, mas que tem informação importante aí para quem segue a gente, para quem segue você. Espero